Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre um problema que surgiu aqui no Brasil, a saída de dólares, tá? Com essa ação do Trump aumentando a tarifa de 50%, aumentou muito o risco aqui no Brasil. Lembra que não é só a tarifa de 50%, é também a investigação americana sobre várias coisas aqui, que foi iniciada conforme a seção 301. Um monte de coisas pode vir aqui contra o Brasil também nos próximos meses, né? Lembra que a investigação aberta pelos americanos deve ser encerrada no final de setembro, e aí a gente pode ter mais problemas, inclusive mais punições, mais alterações e principalmente mais informações sobre as lambanças que o governo brasileiro tem feito com empresas americanas, né? E isso tudo faz aumentar o risco do Brasil. O Brasil, que era um país que estava relativamente seguro, né, que por mais que o Lula estivesse fazendo besteira aqui, criou-se a expectativa de que, beleza, a Bolsa Brasileira está barata, o Lula está fazendo um monte de merda, as ações caíram, mas o Lula não vai ganhar a eleição em 2026. Então, começou a ter de novo fluxo de dinheiro entrando no Brasil, do pessoal já apostando na queda do Lula em 2026 e querendo comprar barato. Só que esse pessoal se ferrou. Por quê? Porque com o aumento do risco Brasil agora, com toda a incerteza que foi criada pelas ações do Lula lá de lambendo o pessoal dos BRICS e a resposta do Trump, um monte de coisa ficou em aberto, né? Não se sabe se vai ser realmente, se a gente vai conseguir trocar o Lula em 2026. Pode ser que o Lula vire para o caminho Venezuela e a gente acabe no caminho Venezuela, né? Já não se sabe mais se o Brasil não vai ter uma queda econômica muito grave agora no final desse ano, início do ano que vem. Ou seja, criou-se uma incerteza enorme. E, evidentemente, os mercados reagiram fugindo do Brasil. Olha aqui, no início de julho, menos 3,5 bilhões de dólares foram retirados do Brasil. É verdade que ao longo do ano todo você teve um aumento de entrada de participação aqui no Brasil, né? O saldo ainda está positivo em 23 bilhões, então 3 bilhões a menos ainda é pouca coisa, mas o problema é o caminho que isso aponta, né? O caminho que tende a ter mais incerteza e pior, a incerteza tende a se reforçar. Vamos entender esse assunto aqui, o que a gente pode esperar em termos de valor do dólar, porque lembra, lá no ano passado a gente teve também uma série de retiradas aqui da Bolsa Brasileira, porque justamente as lambanças que o Lula vinha fazendo na economia, o pessoal começou a tirar dinheiro aqui do Brasil, né, prevendo uma crise muito grande por aqui. E, de fato, a economia do Brasil está muito ruim e tende a piorar. O investimento voltou apenas porque existe a expectativa agora de que o Lula não se reeleja em 2026. Mas agora voltou com tudo isso daqui. E eu quero chamar a atenção para você do desacoplamento da saída de dólares e aumento do valor do dólar aqui no Brasil, o que vai gerar problema em breve. Essa notícia foi sugerida por Peidei em São Januário, Voto em Ladrão, depois Peço União e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o pessoal está muito tranquilo hoje, dizendo que não, aqui em 2025 a gente está positivo 23 bilhões de reais de entrada de dólares aqui no Brasil, né? Agora, inclusive em julho, até o dia 5 de julho, estávamos positivo em 1 milhão de reais até o dia 5 de julho. A partir do dia 5 de julho que a coisa começou a mudar, ou seja, dia 9 de julho foi o dia da carta do Trump. A partir daí, 1 milhão que tinha caiu e foi até menos 3,5 aqui, ó. Tarifaço leva estrangeiros a sacarem 4,5 bilhões da Bolsa de Reais. Estava positivo em 1 bilhão aqui a entrada, o fluxo positivo no mês de julho estava em 1 bilhão, depois já virou para 3 bilhões negativo, caiu 4,5 bilhões do dia 9 para cá, ou seja, a gente está falando aí no intervalo de alguns poucos dias essa tragédia. Até o final do mês pode ser que piore, né? Então a expectativa é que vai sair muito dólar do Brasil. Por quê? Porque o Brasil se tornou mais arriscado. Mesmo que por hipótese, vamos supor que por hipótese consiga-se chegar num acordo, suspender as tarifas e coisa e tal, ainda tem a investigação dos Estados Unidos rolando, ou seja, já gerou um risco enorme para qualquer um que investe aqui no Brasil. E mais do que isso, o pessoal já está vendo a tendência do Lula de se jogar no sentido da Venezuela. Ou seja, é uma tendência preocupante. A melhor hora de tirar o dinheiro do Brasil é agora,
Porque olha só como é que está a situação aqui, né? Lembra que ano passado estava muito parecido. Ano passado estava também com superávit muito bom em termos de Brasil, né? Estava entrando mais dinheiro do que saindo, até o final do ano. No final do ano, você teve aqui 3 déficits em 3 meses consecutivos muito sérios. Repara que nenhum deles chegou a menos 3,5 bilhões, mas teve 3 déficits sérios aqui que acabaram anulando o ano todo e gerando um aumento no valor do dólar significativo, né? Então, repara aqui, ó, se você olhar aqui o dólar, o pico do dólar foi em dezembro. Então, o grosso da retirada de dinheiro foi setembro, outubro e novembro, justamente acompanhando as medidas do Lula que indicavam que ele não iria fazer nenhum tipo de esforço fiscal, que ele ia continuar gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, que ele não está nem aí, foda-se. Então, que o grosso do pessoal saindo foi aqui, mas o valor do dólar subiu, deu pico mesmo no final de dezembro, né? É verdade, o governo brasileiro entrou em campo, começou a vender reservas loucamente para segurar o valor do dólar e conseguiu de fato dar uma diminuída no dólar aqui, né? Ainda manteve alguma oscilação e coisa e tal, mas o dólar vinha caindo. Agora começou a subir de novo. Mas, de novo, essa subidinha aqui, isso ainda não é o efeito, tá? O efeito não é agora. Como você pode ver aqui, ó, você teve a queda, a saída de dólares aqui em setembro, outubro e novembro, e no final o grosso do valor do dólar veio em dezembro e janeiro, quando já tinha entrada de valor aqui, né? Porque até acontece esse efeito, quando você começa a subir muito o valor do dólar, aí começa a ficar mais interessante para o pessoal de fora investir aqui no Brasil, comprar Brasil. Então você, né, é o livre mercado se ajustando, a mão invisível do mercado nesse caso, né? Então, essa foi a situação. Então você pode esperar que neste momento aqui, repare que aqui chegou a menos 3,1 milhões de reais. Aqui já estamos em 3,5 em poucos dias, do dia 9 para cá, uma semaninha mais ou menos. Então, ou seja, até o final do mês de julho pode ser muito pior. E, de novo, não vai ser neste momento, agora, que o dólar vai subir. Vai ser mais adiante, porque o que você vai ter é a tendência desse tipo de coisa crescer a mais, né? Por que o pessoal voltou a botar dinheiro no Brasil? De novo, eu já expliquei isso em outros vídeos, a questão toda é a percepção de que o Lula não vai ter força na eleição de 2026. À medida que saem pesquisas dizendo que o Lula não tem mais chance em 2026, mas o pessoal investe no Brasil. Por quê? Porque eles veem a alternativa de comprar Brasil barato. Quando o Lula perder a eleição, entrar um candidato de direita, a coisa tende a melhorar e aí o pessoal ganha dinheiro. Estão certíssimos nessa estratégia. Só tem um detalhe, o problema dessa estratégia é, e se o Lula não sair? E se o Lula conseguir um jeito de ficar aqui? E fica cada vez mais evidente a forma com que o Lula e o Alexandre de Moraes têm tratado essa junta judiciária que está governando o país, né? Ou seja, existe um risco muito grande do Alexandre de Moraes impedir qualquer candidato mais à direita, só vai permitir a direita sem voto. O Dória pode concorrer, o Dória, não sei o que lá, os amigos do Dória, o Marçal, o Kim Kataguiri, o pessoal que não tem voto, esse pessoal pode concorrer. O Tarcísio, Bolsonaro, Michele não podem, porque aí tem voto. Aí vai tirar o Lula. Pô, não pode tirar o Lula, né? Então, é exatamente o que fez o Maduro lá na Venezuela, é exatamente o que fez o Ortega lá na Nicarágua e tantos outros ditadores, o Putin lá na Rússia, mesma coisa, né? Todos os candidatos que tinham na eleição russa, que tinham alguma chance de levianamente incomodar o Putin foram, no mínimo, presos, né? Os que não foram convencidos a assumir, a tirar candidatura e coisa e tal, os que insistiram, como o Igor Strelkov, foram presos, né? E aí o Putin ganhou a eleição, né? Democracia na Rússia. Meu amigo, democracia sem devido processo legal não existe, porque acontece exatamente isso. Você prende todos os candidatos da oposição. Que eleição é essa? Que vontade popular é essa que está representada aqui, né? Enfim, então, assim, o problema é esse, o pessoal já começa a ver que, primeiro, já não tem tanta certeza que o Brasil vai melhorar no que vem, no final das contas. E segundo, que pode ser que a pancada seja tão grande esse ano que mesmo o próximo presidente sendo de direita, sendo alguém responsável, querendo melhorar a situação, vai ter dificuldade. O Lula já deixou claro que vai torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. O Congresso aprovou pauta-bomba aí para se vingar do Lula, jogando mais dinheiro ainda, ou seja, ferrando ainda mais as finanças aqui no Brasil, né?
Então, com tudo isso aqui junto, o que se espera no final das contas? Se espera uma tragédia econômica agora, nesse ano e no ano que vem, e isso pressionando ainda mais o governo Lula em direção à solução Venezuela. Então, eu, se fosse investidor estrangeiro, não estava botando dinheiro aqui, não. Ao contrário, estava tirando dinheiro daqui e tirando com velocidade, né? E repito, mesmo que eventualmente, de alguma forma, o Bolsonaro negocie com o Trump e consiga ajustar as coisas, consiga tirar a tarifa, não sei o que lá, a incerteza vai continuar muito grande, porque ficou escancarado para todo mundo que o Brasil não é mais uma democracia plena, né? Vocês sabem, é aquilo que eu falo para vocês, há uma diferença entre a China e os Estados Unidos. Ah, tem empresas na China que espionam os seus usuários e há empresas americanas que espionam os usuários? É lógico que tem. Mas na China, essas empresas têm a proteção do governo. Não é uma democracia, é uma ditadura. Se uma empresa fizer alguma coisa errada e tiver proteção do governo, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém pode levantar e falar, ah, a empresa está fazendo errado. Não tem ninguém para fazer isso porque não tem oposição lá. Nos Estados Unidos, quando o Elon Musk se associou ao Trump, teve um monte de gente da esquerda criticando o Elon Musk e fazendo protesto contra o Elon Musk e coisa e tal. Eu até falei sobre isso, acho um exagero queimar carro Tesla, porque é um absurdo isso, né? O cara que é dono do Tesla não tem nada a ver com essa história, mas no final das contas, isso não deixa de ser uma coisa positiva, o fato de você ter oposição no país, porque você evita que empresas ou pessoas muito influentes, muito importantes, se tornem onipresentes no país e acabem realmente fazendo coisas más, né, no mundo, né? O Brasil indo para uma ditadura, você não tem mais o controle de nada, né? Você não tem mais garantia da democracia, de você ter uma oposição que vai apontar os problemas, né? A oposição funcionava muito bem aqui com o Bolsonaro. Qualquer coisa que o Bolsonaro fazia, Bolsonaro peidou no elevador, tinha 3 repórteres do Globo falando sobre isso, manchete na Folha de São Paulo, peido no elevador, tem que fazer a CPI do peido, não sei o que lá. O Lula botou 55 milhões de reais em dados sigilosos no gasto do cartão de crédito, e os jornais, todo mundo fazendo cara de paisagem. Não estamos mais numa democracia, infelizmente, aqui no Brasil. Isso tende a piorar a questão econômica. E, de novo, não olhem para o dólar agora. Agora não vai fazer muita diferença. Agora ele deu uma subidinha aqui, ó, você pegar aqui o último mês, ele deu uma subidinha aqui, mas essa subidinha aqui não quer dizer nada, é flutuação normal só. A questão é deslocada um pouquinho. Mais para frente você espera que o dólar suba, exatamente como aconteceu aqui no ano passado, com esses saques enormes que aconteceram lá em novembro, né? Depois a coisa deu um pico, ficou enorme aqui em janeiro, em dezembro e janeiro, e a expectativa que a gente tem aqui, e isso vai piorar ainda mais a situação do governo Lula, porque vai ter inflação também associada a isso.